Então, a gente fala agora sobre a expectativa para o anúncio dos ministérios com o deputado federal e vice-presidente nacional do PT, o José Guimarães. Obrigada pela gentileza de conversar com a gente nesse pré-anúncio, né? Pré-anúncio de escalação da nossa política brasileira. É um prazer grande, Elisa. E estou à disposição de vocês para conversar sobre questões tão relevantes para o país, né? Nessa manhã que antecede o Jogo do Brasil. Vamos lá. Perfeito. Imagino que o senhor já estava ouvindo aqui ao debate todos os nomes dessa possível escalação, quem vai assumir ali o ataque, quem vai ficar mais na posição de goleiro. Agora, gostaria de poder ouvi-lo como vice-presidente do PT, se, por exemplo, quando a gente fala de Rui Costa na Casa Civil, se esse é um nome que de fato já tem sido dado como certo. Bom, vejam, esses nomes que a imprensa traz hoje são os nomes que provavelmente o presidente anunciará daqui a pouco aí no Centro Cultural Banco do Brasil. São nomes com larga experiência. No caso do governador Rui Costa, não é pouca coisa um governador de 8 anos de mandato, que fez o seu sucessor e que tem uma gestão eficiente e exemplar para o Brasil. Vai comandar uma pasta que é decisiva para os rumos do país, na gestão, fazer a gestão, coesionar e dirigir os programas do governo, a execução dos programas, acompanhamento das ações de cada ministério. Eu penso que é um nome talhado para ocupar em sendo anunciado a Casa Civil. E os demais nomes também, o Flávio Dino, como está sendo tocado, o Flávio Dino na Justiça, o Haddad na Fazenda, o Múcio nas relações exteriores, aliás, na Defesa, e também a imprensa está trazendo o Mauro Vieira, do Itamaraty. É uma primeira leva que não são ministros indicados por partidos, mas que tem do presidente Lula uma confiança extrema, e é com eles que a bola será colocada em meio de campo e a partir daí anunciar os demais ministros na próxima semana. Eu estava ontem o dia todo em Brasília e tive que vir ao Ceará hoje por conta de alguns compromissos pessoais, e com a presidenta Gleice na reunião do Diretório Nacional do PT. Depois fizemos 2 reuniões lá no hotel com o presidente, mais 2 partidos, e assim a gente concluiu as conversas com os 17 partidos que provavelmente integrarão a nova base do governo. E a partir de agora o presidente tem um xadrez político e com ele vai selecionando, escalando o melhor time para fazer com que o país respire aliviado e se retome a normalidade democrática do nosso país. Esse é o sentido do que o Lula está montando o governo para iniciar 1º de janeiro. Vamos em frente aqui com a nossa conversa, então. Estamos com Uribe, Basília e Asbeck na tela. Lembrando que daqui a instantes, daqui a minutos, teremos então o anúncio em Brasília desse novo corpo ministerial, né? A expectativa para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E Asbeck, vamos contigo. Vamos lá. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Queria te perguntar sobre os nomes da economia, né? Porque o nome de Haddad já é dado como certo. Queria saber se os outros nomes para o planejamento, o Ministério de Desenvolvimento, Comércio e Indústria, devem sair mesmo na semana que vem. Qual que é a expectativa? E se o senhor poderia adiantar aqui ao vivo para a gente alguma expectativa, algum nome aí que está sendo sondado? Primeiro, quem indica ministro ou quem sonda os nomes é o presidente eleito. O presidente tem reiterado para nós, eu que tenho acompanhado toda a articulação do governo na Câmara, vocês devem estar acompanhando aí, juntamente com a presidenta Gleice e o senador Jacques Wagner no Senado, o que ele tem dito. Aliás, ele suspendeu, havia um pedido de viagem aos Estados Unidos antes da posse. Ele decidiu não viajar, ficar em Brasília para concluir. Eu penso que na próxima semana será concluída pelo menos a maior parte das indicações, para que tenhamos a última semana para os futuros ministros montarem os seus planos de trabalho, receber os relatórios da transição, das equipes, dos grupos temáticos e começar a trabalhar. Não tem férias, Natal, Ano Novo e início de janeiro. Portanto, eu acho que a minha perspectiva é que na próxima semana nós temos 2 fatos bastante relevantes. Primeiro, a votação da PEC,
que deverá ocorrer entre terça e quarta-feira, especialmente na quarta-feira, que quarta-feira é o dia bom para se votar a PEC, proposta de emenda constitucional. E tem esse fato. Depois tem o segundo fato, que é a continuidade de anúncios de ministérios importantes, porque a área fim, toda a área fim do Ministério não tem nada anunciado ainda, que são aqueles ministérios que lidam diretamente com as ações lá na ponta. Portanto, eu penso que na próxima semana será uma semana decisiva para o novo governo e para o país, dada a enorme expectativa que está gerada com a força do novo governo. Totalmente, para que nós possamos saber, inclusive, a quantidade de ministérios, né? Se ficaremos ali em 20 ministérios, mais de 20, menos de 20, de que maneira o novo governo vem se arquitetando. Basília Rodrigues, por favor, chega para a conversa. Tudo bem. Deputado, eu gostaria de saber para qual pasta essa disputa está mais difícil, né? A gente tem aí o anúncio de 4 a 6 ministros hoje, né? O que as nossas bolsas de apostas estão indicando. Então, eu queria saber para frente, onde é que está mais difícil colocar ministro nessa esplanada de Lula e também como vocês irão traduzir o compromisso com as minorias nestes anúncios? Aí eu estou falando de negros, de mulheres e de indígenas. Olha, todos esses ministérios ou secretarias especiais, né, que foram um compromisso que o presidente assumiu, aliás, Basília, nós não estamos fazendo nada, o governo não está fazendo nada que não tenha sido dito na campanha. O Lula disse que ia criar o Ministério dos Povos Originários, desmembrar alguns ministérios, criar o Ministério da Mulher, da Previdência e por aí vai. Portanto, nós não há nenhuma surpresa daquilo que foi dito, foi feito durante a campanha eleitoral. E evidentemente que as chamadas minorias, que não são bem minorias, terão todo espaço no governo, evidentemente dentro do princípio da racionalidade e razoabilidade, que são princípios que devem nortear a indicação e a manutenção e a rearticulação de algumas pastas. Portanto, acredito que todos esses setores ditos minoritários da sociedade terão muito espaço no governo. Inicialmente, ou com o Ministério, ou com Secretaria Especial, porque é importante, porque o país está muito diferente daquilo que foi o país de 2002, até pelo tamanho da crise. Para além da crise, do legado desastroso que o país nós estamos recebendo do atual governo, e os dados são estarrecedores, sobretudo nas áreas sociais, na área da educação, saúde, enfim, nós temos também que dar conta da diversidade cultural, política, de gênero, né? De tudo aquilo que foi objeto de debate na campanha. Portanto, eu acredito que o governo vai acolher, o presidente vai acolher e vai dar espaço para que todos contribuam com essa ideia que está presente nas palavras-chave, que é a reconstrução. Seguimos conversando, então, com o vice-presidente nacional do PT, o deputado José, que está aqui com a gente, José Guimarães, e Gustavo Uribe é o próximo a participar da conversa. Deputado, o Lula tem dito que é preciso dividir para governar, que neste primeiro momento é preciso que os partidos aliados tenham espaço nessa esplanada dos ministérios. O PT já tomou consciência desse processo, que terá menos pastas do que gestões passadas de Lula e Dilma. E qual é o espaço que o PT acredita que deve ocupar na esplanada? 1/3 dos ministérios, 8 pastas pelo menos? Vejam, eu estava ouvindo agora os comentários de outra TV e uma pessoa comentando, uma jornalista comentando que o PT está brigando para ter tantos ministérios. O PT não está brigando para ter tantos ministérios, não. É natural e é normal que os partidos que sustentaram os aliados de primeira hora, eu tenho a seguinte tese, os aliados de primeira hora precisam ter os espaços devidos, relacionando sempre com o seu tamanho. O PT tem uma bancada de 69 deputados e a nossa federação são PV e PCdoB, são 81 e podemos ficar com 84. É a segunda maior bancada da Câmara. É o principal partido que sustentou, desde os tempos da prisão do Lula, a resistência, a derrota de 2018 do Haddad e a campanha do Lula. É claro que o PT tem que ser, e ele é generoso para saber que o novo governo é o governo de alianças, é o governo de frente ampla, mas cada qual no seu cada qual. O PT
tem história, tem tamanho, não vai brigar. Não é porque o PT quer 10, 5, 1 ou 2 ou 5. O PT quer discutir aquelas áreas que são fundamentais. Essas áreas que o presidente Lula está anunciando hoje, esses 5 ministros, então são todas áreas chave, são de absoluta confiança do presidente. Não entrou aí a negociação política, mas nas demais áreas entrará a negociação política e é o que nós vamos fazer na próxima semana com os partidos, que de terça-feira nós vamos concluir e sinalizar para esses partidos, de terça a quarta-feira, o tamanho da presença dele na esplanada dos ministérios. O MDB, que é muito importante, o PSD, o partido do Kassab, a União Brasil, que está dialogando bem, além, evidentemente, dos partidos que compuseram conosco o primeiro turno e que foram para o segundo turno. Todo mundo tem que ter espaço, nem mais e nem menos, dentro daquilo que é o seu tamanho, a representatividade e a capacidade política de ajudar o presidente a reconstruir o Brasil. É isso, Gustavo, que nós estamos procurando fazer, respeitando, evidentemente, o fato que aconteceu essa semana no Senado é muito relevante. O presidente não anunciou nenhum ministro vinculado aos senadores da base, provável base, mas essa vitória da PEC no Senado, essa votação muito expressiva na votação em primeiro e segundo turno, mostra o quê? Todo mundo quer colaborar com o país. É impensável, como eu ouvi voto de alguns senadores, inclusive no meu estado, um senador votou contra o Bolsa Família. É um negócio estúpido até, porque o Brasil precisa disso. Se vai participar ou não do governo é outra história, mas nós precisamos emergencialmente de uma emenda constitucional dessa matéria para salvar o país. Inclusive, quem mais interessa dessa matéria é o atual governo. Não fecha as contas se não antecipar o espaço fiscal para ele, o atual governo, fechar as contas num espaço de mais ou menos 23,5, 24 bilhões para o governo fechar as contas. Vejam a nossa generosidade. Até isso nós somos generosos. Criar as condições para que o atual governo feche suas contas e entregue o país para o novo governo. Deputado, na sequência, primeiro eu quero perguntar se o senhor poderia fazer a gentileza de permanecer conosco. Se a gente pode ir para um intervalo rapidinho e na sequência continuar ouvindo, é possível? Pode ser? É possível, mais um minutinho, né? Faz vários dias que eu não tenho conseguido ceder a entrevista para vocês, por absoluta falta de tempo. Eu resolvi hoje dar o tempo que vocês precisaram. Então a gente vai aproveitar esse estouro do teto para usar um pouquinho mais, então, o tempo do senhor, junto com o nosso cafezinho por aqui. Daqui a pouco eu gostaria de trazer ainda mais a fome para a nossa conversa e ouvir-te a respeito das críticas do quão caro pode sair para o Partido dos Trabalhadores essa bandeira da fome, que não está em discussão a fome dos brasileiros, mas e para os outros ministérios? De que maneira serão os próximos 4 anos, visto que a gente tem uma bandeira tão potente da fome de muitos bilhões de reais para o Brasil. Obrigada pela gentileza, então. Já a gente volta aqui com o Live CNN Brasil e seguimos essa conversa com o vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e muitos outros assuntos que a gente está na correria para dar tempo de falar tudo antes do anúncio dos ministérios. Opa, e aí? Quer comprar de tudo de um jeito simples? Então busca, que o Intershop tem. Tá namorando aquela airfryer, mas ainda não tomou uma atitude. Busca, que o Intershop tem. Quer um lookinho diferente pra treinar? Busca, bobo! Tem que suar com estilo. Quer uma televisão nova pra ver o melhor comediante do Brasil? Gente, olha eu aí. No Intershop tem as melhores ofertas das maiores lojas do Brasil com muito cashback. Não vai dar mole que eu tô de olho em vocês, hein, aqui. Tá vendo? Você que já conhece e já confia no trabalho do SESC e do SENAC. Mas você já pensou no quanto ele contribui para o Rio de Janeiro? Por um motivo muito simples, né? Porque são 66 unidades, isso só as fixas, tá? Porque tem mais 15 imóveis que ficam percorrendo o estado inteiro e acabam dando uma capilaridade muito grande, né? Para aquelas entregas que são principalmente voltadas para quem está em situação de vulnerabilidade social. E o SESC disponibiliza também o Saúde da Mulher. O que eles fazem? Rastreiam o câncer no colo do
útero. Tem outras iniciativas super importantes, por exemplo, de combate à fome, o Mesa Brasil, e também incentivo à cultura através dos editais. E quando a gente fala do Senac, a gente está falando de uma entidade que investe muito na inclusão, principalmente com capacitação para o mercado de trabalho, Portal do Futuro e também os cursos de tecnologia que são de graça. Inovação, realização e transformação. Sesc Senac. Ninguém faz o que a gente faz. A desnutrição, as epidemias e os desastres naturais não escolhem hora nem lugar. Por isso, neste exato momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas nos cantos mais esquecidos do mundo. As crianças menores de 5 anos são as mais frágeis. Nessa faixa etária, só de desnutrição, milhões morrem por ano. Por isso nós estamos aqui, salvando vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você nos ajuda nos atendimentos médicos, a realizar partos e a fazer campanhas de vacinação. Com a contribuição de cada doador, Médicos Sem Fronteiras vacina por ano milhões de pessoas. Nós não precisamos de muito para salvar vidas, mas se você nos ajudar, nós fazemos a nossa parte. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doe.msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Você sabe o que é capaz de mudar o futuro para sempre? O conhecimento. O conhecimento transforma os jovens. Os jovens mudam o amanhã. A missão da Samsung é ajudar cada um deles a alcançar o impossível. Nós nascemos para mudar. Conheça o programa Soul for Tomorrow e veja como inspiramos soluções inovadoras para problemas reais. Juntos pelo amanhã. No CNN 360, a gente realmente dá um giro completo em toda a arena dos atores que são relevantes para o Brasil. Vamos fazer jornalismo plural, vamos fazer jornalismo crítico, correto, com todo mundo. Esse é o CNN 360, de segunda a sexta-feira. CNN 360. Apoio. Cartões Santander. Aproveite a anuidade zero por 6 meses. Voltamos, 10 horas e 8 minutos, seguimos ao vivo aqui na CNN Brasil com total expectativa para ouvirmos e vermos já já o anúncio do governo federal. Quais serão os ministérios? Quem vai ocupar cada cadeira? Quais gêneros teremos em maioria? Teremos mulheres ocupando cargos aí importantes para a sociedade? E muitas mensagens, hein? Chegando aqui pela hashtag Live CNN Brasil. O Igor mandando mensagem aqui, usando a nossa hashtag no Twitter, elogiando o jornal, dizendo que está tomando café junto. O César também dizendo que está com um cafezinho acompanhando a gente. E o Gustavo dizendo que vai ser 2-1 para o jogo do Brasil. Será? Se apostou no bolão, hein? Vamos ver qual vai ser o resultado. Mas para além do jogo do Brasil, que é logo na sequência, né, depois do anúncio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente retoma agora a conversa com o deputado federal e vice-presidente nacional do PT, o José Guimarães, que gentilmente aceitou aguardar um pouquinho durante o intervalo para que nós pudéssemos retomar essa conversa. Deputado, deixa eu trazer a fome aqui para poder ouvir-te em relação às críticas de uma parte, né, dos críticos que dizem que essa bandeira da fome do Partido dos Trabalhadores pode ter um preço muito caro ao longo de 4 anos, visto que a gente tem observado a movimentação para aprovação de muitos bilhões para dar conta desse valor. Quero ouvir a opinião do senhor, então, a quem critica essa demanda para a fome, que não estamos questionando a fome e a necessidade dos brasileiros, mas sim na hora de fechar a conta no fim do mês. Olha, veja, primeiro assim, o problema da fome é o problema do país, né, do PT. Né? Os 2 candidatos que foram para o segundo turno, tanto que perdeu como o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, expressaram nos debates que o país que ser eleitos fossem, eles levariam o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, para R$600. Isso tem custo. Quando se coloca, isso vai dificultar o fechamento das contas, evidentemente que pode ter algum impacto, mas você pode tirar de outros cantos para poder fazer com que o país se dê conta da gravidade que hoje, vocês devem ter acompanhado, já são 62 milhões e 500
62 milhões e meio de pessoas que estão sobrevivendo com R$146. Pelo menos são os dados do PNAD, dos órgãos que analisam a situação social do país. Isso é muito grave. Não é uma questão que diga respeito apenas ao PT, é para quem governa. Quem governa tem que ter a responsabilidade de cuidar do país e cuidar das pessoas. Então, essa gente precisa, sim. Por isso, a necessidade da PEC. Eu não concordo com essa ideia que foi dito que é a PEC do estouro. Veja bem, o Bolsonaro estourou, meus queridos jornalistas. Aliás, eu sou deputado e acompanhei toda a discussão do teto de gasto. O maior furador de teto que nós temos no país é o atual ministro, o atual presidente. Todo ano furava o teto, a PEC dos precatórios e várias outras medidas que foram tomadas furando o teto. E o mercado ficou claro e deu por isso mesmo. Nós não estamos furando o teto, nós estamos excepcionalizando emergencialmente uma questão que é fundamental, que é o enfrentamento da fome. Você não enfrenta a fome só com teoria, com boa vontade, e tem que ter solidariedade, e tem que ter, evidentemente, orçamento. É simples assim. O orçamento que está tramitando na Câmara, que foi enviado para o Congresso no dia 31 de agosto, previa o Auxílio Brasil para 2023 de R$400 e foi prometido pelo atual governo de R$600. Não estava incluído os R$150 por criança. Não tinha nada. Todos os recursos para os programas sociais vinculados ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação e ao desenvolvimento agrário do país foram praticamente cancelados, foram diminuídos, os recursos para a infraestrutura. O país não retoma, meus queridos jornalistas, a questão do emprego, da renda. Eu sempre digo, um país crescer tem que ter duas coisas, investimento público e investimento privado. Para ter privado tem que ter segurança jurídica, estabilidade social, estabilidade política e estabilidade econômica. E tem que aumentar o investimento público. As BRs estão todas destruídas. Se eu for andar na BR-116, que sai do Ceará em direção a Rio Grande do Sul, passando pelo Pernambuco, enfim, está quase toda destruída, não tem um centavo. Você não recupera isso com R$100 milhões, enfim. O problema da fome é um problema do país e nós precisamos resolver inicialmente votando a PEC. Não é pouca coisa você. Se a pessoa, pelo menos a pessoa tem que comer 3 vezes. E a outra questão relevante nesse momento, a vacinação do país. Nós estamos com problemas graves com a ameaça de volta da Covid, portanto, nós temos que fazer uma monstruosa e uma monumental campanha de vacinação logo nos primeiros dias, para citar esses 2 exemplos que diz respeito à vida e à qualidade de vida das pessoas. Portanto, eu acho que a fome é um problema do país e quem governa tem que ter a responsabilidade de combatê-la e diminuí-la, pelo menos. Deputado, desculpa a deselegância de interrompê-lo, mas a gente tem uma matemática aqui da televisão de fazer caberem todas as perguntas dentro do nosso interesse, de poder ouvi-lo. Gustavo Uribe, por favor. Deputado, primeiro eu gostaria de saber, falando no bojo da resposta do senhor sobre a PEC de transição, já está definido o nome de Elmar Nascimento como o novo relator da proposta na Câmara dos Deputados? E me chamou a atenção o senhor falando do União Brasil nas conversas com o governo de transição. O União Brasil pode ter um espaço na esplanada dos ministérios? O nome seria Davi Alcolumbre? Olha, primeiro que o relator da PEC depende do presidente Arthur Lira e da comissão. Ele não é comissão, a matéria vai direto para o plenário e ele indica, ele tem o poder de decisão sobre a indicação do nome. Então, qualquer que seja o nome, evidentemente, construído com o nosso entendimento. Se cair no nome do deputado Elmar Nascimento da Bahia, está muito bem entregue pelo diálogo e, sobretudo, pelo espírito público que ele tem de colaborar para que essa matéria possa ser votada. Segundo, nós tivemos boas conversas com a União Brasil, tanto eu com a presidenta Gleice e o presidente Lula, que conversou com eles uma vez, e nós conversamos 3 vezes, uma com o presidente e mais 2 só nós. A União Brasil está disposta, é um partido novo, com uma força grande, com 59 parlamentares, 60 parlamentares, e se depender de nós, a União Brasil integrará sim a esplanada do Ministério.
com que nome, com que nomes, aí depende dele, do presidente. Eu não posso antecipar se é o senador, se é deputado, se é senadores, enfim. Mas há o desejo nosso, explícito, dito pelo presidente, e a minha opinião da presidenta Gleice, nós temos que incluir todos. A União Brasil é um partido fundamental para nos ajudar a governar. Basília? Deputado, eu gostaria de saber qual a expectativa dos senhores para o 1º de janeiro, na posse do presidente eleito, o presidente Lula, sobre a passagem da faixa presidencial. Vocês conversam sobre isso, sobre a relação com o Bolsonaro, pós-governo Bolsonaro? Ali, ao subir a rampa, os senhores imaginam como vai ser essa imagem? Bolsonaro vai passar a faixa? Isso já foi conversado com essa equipe que reúne o núcleo duro da articulação? Porque, simbolicamente, ficaria feio para quem se não houvesse, então, esse momento que é ritualístico de passagem da faixa presidencial? Basília, deputado, desculpa interrompê-lo, só para a gente chamar a imagem, nós temos agora Rui Costa e Flávio Dino chegando até o local onde será feito o anúncio dos ministérios. Temos aí, então, a chegada de Rui Costa, ex-governador do estado da Bahia, um nome bastante citado e cotado para integrar o Ministério da Casa Civil. E também temos agora Flávio Dino, também ex-governador, chegando ao local onde vai ocorrer o anúncio. E já temos então aí, pelo menos a imagem mostrando que a presença dos dois, para quem tem apostado e confirmado de fato esses nomes, não é, deputado? A presença deles já nos traz ainda mais o efeito de confirmação. Feito esse registro, desculpe mais uma vez, deputado, por gentileza, a pergunta da Basília. Aliás, se os dois estão chegando, serão confirmados ministros, né? E daqui a pouco aí pelo presidente, porque quem está chegando no CCBB, evidentemente, serão confirmados pelo presidente daqui a pouco. E são como dois a gente falou na abertura, nomes, né, do jornal hoje, do Live, né? Quem está lá no CCBB é porque vai ser ministro. Estará lá, ali ao lado de Lula e também dará já suas primeiras palavras, uma vez titular desse novo governo, desse time, né? E daqui a pouco tem o Jogo do Brasil, Lula, até nisso o Lula faz a coisa para... Quem está lá, né, evidentemente que serão os ministros indicados. Pois bem, olha, o normal, pessoal, o anormal é o presidente não passar a faixa. Nós tivemos transição, principalmente a transição de 2002 para 2003, do presidente Fernando Henrique Cardoso para o presidente Lula, foi feito dentro de um grau de civilidade extraordinário, que é o que a democracia recomenda. Nós não temos, evidentemente, conversado sobre isso, até porque o país paralisou, o Bolsonaro não dá notícia, ninguém sabe o que ele está fazendo, o atual presidente, e o que nós estamos fazendo é um esforço que as equipes de transição estão fazendo para, pelo menos, conversar com os ministros e com o gabinete presidencial, que esse diálogo está acontecendo, mas não houve nenhum diálogo com o atual presidente. E alguém tem que passar a faixa. Se não tiver quem passe, o povo passa. O que é importante é que nós teremos no dia 1º uma festa, a festa da esperança, a festa da reconstrução democrática, a festa de estabilização política do Brasil e reinício de um novo período. Isso é o que se espera, independente de ser oposição ou ser governo. O país se reencontrou com a democracia e, independente se o atual presidente vai ou não passar a faixa, que eu acho que não vai, mas a faixa, sei lá, uma pessoa, o presidente, eu não sei quem passará a faixa, mas o que é importante é que o presidente Lula vai ser diplomado. Aliás, um dado muito relevante, pela primeira vez, fazia tempos que nós não víamos as contas de campanha de um presidente eleito aprovadas sem ressalva. Portanto, diplomado, segunda-feira, vai os dias próximos concluir a indicação dos ministérios e a posse. A posse é uma grande festa da democracia, que a ordem tem que ser preservada e o povo vai estar lá para comemorar. É legítimo, é natural e é normal. O que é anormal é o atual governo não repassar a faixa, porque se o presidente não quisesse passar a faixa, colocaria o vice-presidente, enfim, né? Mas, enfim, isso não nos preocupa, não. É lamentável que o país tenha chegado a esse ponto que não tem sequer lugar para o presidente eleito morar
ficar em Brasília, porque a Casa do Torto continua ocupada e não tem a Granja do Torto, que seria a residência que foi fornecida pelo presidente na época, Frederico Cardoso, para o Lula ficar até a posse. O Lula está sendo obrigado a ficar em hotel, que isso não é uma coisa boa para a democracia. Mas, enfim, faltam poucos dias e a nossa responsabilidade é garantir a retomada do processo democrático e fazer aquilo que o Brasil espera do presidente eleito. Muito bem, ouvimos o deputado José Guimarães, do Partido dos Trabalhadores do Ceará, também vice-presidente nacional da sigla, e foi muito bom poder ouvir do senhor, então, que só de terem aparecido ali Flávio Dino e Rui Costa já é uma indicação de que temos a confirmação desses nomes. Se fosse uma festa do Oscar, a gente diria que os indicados também estariam presentes, mas como não é o Oscar, é a nomeação dos ministros, então a presença deles já nos traz essa resposta para, então, o Ministério da Justiça e da Casa Civil. Deputado, obrigada pela gentileza e pela conversa aqui na CNN, viu? Muito obrigada mesmo. Deve estar chegando, acompanhe que vai chegar novos aí, deve estar pintando mais uns 3, pelo menos, aí, chegando lá no Centro Cultural, tá bom? Vamos ficar com essa informação, então. Quem aparecer é porque já está dito como confirmado. Obrigada, deputado. O Múcio da Defesa está indo para o CCBB. Olha, ministro da Defesa deve estar indo o Haddad, deve estar indo, enfim, né? É isso. Tá bom. Obrigada, um abraço. Um abraço.